Oi, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Rafaela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre hábitos que te aproximam de Deus, hábitos que te fazem ter uma vida de intimidade com o Pai. Como verdadeiros cristãos, nós devemos ter hábitos que fazem nós sentirmos a presença do nosso Pai e viver uma vida de santidade que honre e glorifique o nome dele, para que assim a gente não caia em tentações e não nos desviamos da palavra dele. E o primeiro hábito é a leitura bíblica diária. Sim, a leitura bíblica diária. O salmista vai nos dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos fazer a leitura bíblica diariamente, pois é pelo conhecimento da palavra que aprendemos e conhecemos mais sobre o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Desde sempre, o inimigo tenta confundir a mente das pessoas, misturando o certo com o errado e infiltrando isso dentro das comunidades, dentro da própria igreja. Por isso, nós que somos cristãos devemos ler a Bíblia sim diariamente, porque o inimigo, ele existe, ele é real e ele trabalha 24 horas para enganar o povo de Deus. Procure sempre ler a Bíblia, mesmo que seja um capítulo, 2 capítulos por dia, para você não ser enganado pelas pessoas que se dizem ovelhas, mas que na verdade são lobos. Procure ter uma Bíblia de fácil compreensão, que você leia e entenda o que está escrito lá. E eu vou estar indicando aqui para vocês uma Bíblia maravilhosa, que é a Bíblia de leitura de linguagem de hoje. Essa daqui, ó. Essa Bíblia aqui, a leitura dela é maravilhosa. É como se você estivesse lendo as passagens como se fossem escritas hoje. A leitura dela é muito fácil de ser compreendida. Além do mais, quando nós lemos a Bíblia, além de conhecermos mais sobre Deus, Deus sempre fala conosco. Então, muitas vezes nós pensamos assim: ah, Deus, mas por que o Senhor não fala comigo? Por quê? Essa é a resposta. Deus fala conosco através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E o segundo hábito é a oração diária. Sim, nós temos que orar todos os dias, porque assim como a Bíblia, ela é Deus falando conosco, a oração somos nós falando com Deus. A oração é realmente algo poderosíssimo e eu sou prova disso. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês a respeito da oração que Deus me respondeu. É algo maravilhoso. Pratique a oração se você não pratique. Mesmo se não for 2 vezes ou 3 vezes por dia, pratique pelo menos uma. Porque assim você também poderá estar glorificando o nome de Deus também através da oração. E eu tenho um vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui embaixo também. Se você não sabe como fazer oração, a verdadeira oração bíblica, Jesus nos instruiu, Jesus nos deixou lá no livro de Mateus como se faz a perfeita oração a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, comece a orar hoje mesmo. A palavra de Deus nos diz que tudo que pedires em oração, crendo, já recebeu, você já recebeu. Então, se você tem fé em Deus, se você ora verdadeiramente com todas as suas forças, sua alma, seu coração, sua mente, creia e não duvide, e você já recebeu aquilo que você pede em oração. Mas é claro que a gente não deve somente orar pedindo as coisas para o nosso Pai. A oração não deve ser só petição. A oração deve ser louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Até porque Ele já nos deu o maior presente de todos, que foi a graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, Ele já deu para nós o que nós precisávamos. Ore a Deus agradecendo a Ele, ore a Ele santificando e exaltando o nome dEle. Amém? Em suas orações, reconheça que Ele
é o único Deus que deve ser adorado para todo sempre, que Ele é o único Deus, o único Senhor da sua vida. E o terceiro hábito é o jejum espiritual. O jejum espiritual é uma disciplina importantíssima também para nos aproximar de Deus. Porém, esse hábito, essa disciplina espiritual tem sido um pouco esquecida, pelos cristãos, tem sido também um pouco esquecida dentro das igrejas também, e incentivar as pessoas a fazerem essa prática, esse jejum. O jejum espiritual serve para nos aproximar de Deus. Não é apenas deixar de nos alimentar por certo tempo, mas sim buscar a presença de Deus. Praticarmos o jejum por agradecimento a Deus ou por alguma resposta ou orientação a Deus, por arrependimento de algum pecado. E existem vários outros propósitos a respeito do jejum para a gente estar praticando essa disciplina espiritual. E aqui no canal eu tenho um vídeo explicando passo a passo certinho do que é o jejum bíblico, como fazer, quais as formas de fazer, e eu vou estar deixando aqui embaixo o link desse vídeo. Então, após assistir esse vídeo aqui, já clica aqui embaixo e assista o vídeo sobre o jejum bíblico. E o quarto hábito é louvar a Deus em todas as circunstâncias. Sabemos que na nossa vida temos altos e baixos, temos tristezas e alegrias, mas Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos mostra nessa passagem que sim, nós teremos aflição, nós íamos passar por momentos difíceis, mas Ele nos dá uma esperança. Ele fala assim: filho, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está comigo, tem bom ânimo, você tem esperança. E uma dica que dou é, mesmo você acordando em dias ruins, ouça um louvor, louve a Deus. Eu mesmo sou experiência própria disso. Quando em seus dias ruins você estiver bem para baixo, ouça um louvor que glorifique e exalte o nome de Deus. Eu garanto que vai mudar para melhor o seu dia. E o quinto hábito é praticar o amor ao próximo, a quem você não conhece. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. Mas aí você pode me perguntar assim: como é que eu vou amar alguém sendo que eu nem conheço, Então, Jesus nos disse em uma parábola a respeito de um certo homem que foi roubado, e esse homem ele era israelita, Então, o que acontece? Esse homem foi roubado, levaram tudo que ele tinha, levaram até as roupas dele, as vestes que ele estava, e deixaram ele todo machucado lá no meio da estrada. A princípio passou um sacerdote, também israelita, e não ajudou. Passou mais um homem também que era israelita e não ajudou. Logo em seguida passou um homem que era samaritano, ele não era israelita. E esse homem, ele fez um gesto de amor ao próximo. Ele pegou aquele homem, aquele israelita que estava jogado lá no chão, todo machucado e ferido, nu. Pegou ele e colocou em seu animal, se eu não me engano, acho que a Bíblia fala sobre um jumentinho. Colocou sobre seu animal e levou esse homem para um lugar, uma hospedaria. E ele pagou as despesas desse homem, pagou os cuidados dele. E se a gente for parar para analisar essa história, os samaritanos e os israelitas, eles não se bicavam, eles não tinham aproximação, um povo não gostava do outro. E Jesus termina essa parábola dizendo: quem desses que foi o próximo desse rapaz, que estava lá jogado no chão? E todos responderam: foi o samaritano, o bom samaritano. Esse é o título da parábola. Nós temos que praticar o amor ao próximo mesmo sem conhecer,
Se uma pessoa realmente está lá precisando da nossa ajuda, nós temos que praticar o amor ao próximo, porque o nosso Pai, Ele é o autor da bondade e Ele se deleita quando praticamos isso, né? Então nós temos que sim praticar o amor ao próximo, porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Jesus Cristo nos diz, Jesus Cristo respondeu uma pergunta de um mestre da lei, que ele perguntou assim: Mestre, qual é o maior mandamento de todos? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Não importa quem seja o próximo, ame. Então aqui eu citei também, eu vou citar para vocês, como a gente pode estar amando o nosso próximo, né, hoje em dia. Orar por alguém, né, ajudar um senhor ou uma senhora que esteja precisando atravessar a rua, ou carregar sacolas, né, comprar alguma marmita, né, para alguém que esteja lá passando fome, uma criança, comprar uma roupa, né, ou um caderno, um lápis, né, algum material escolar para uma criança que está lá necessitada. Se você também tem mais condições assim, poder ajudar alguém com uma cesta básica, eu te garanto que aquela família que está precisando, ela vai ficar muito feliz. Visitar alguém que esteja enfermo, sabe? Em hospitais, e dar uma palavra de ânimo, sabe? Dar uma palavra de esperança. Isso é ajudar ao próximo, é amar ao próximo como a ti mesmo. O Pai fica muito feliz quando isso acontece, e nós temos que praticar esse amor ao próximo não querendo nada em troca. Pois, como eu já disse no início, nós já recebemos de Deus o maior presente, que foi a graça, foi a salvação que foi dada por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês pratiquem esses hábitos espirituais para chegar mais próximo de Deus, para sentir a sua presença de verdade. E esse é o vídeo de hoje, e fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.